Olá pessoal, é um prazer enorme poder gravar mais um vídeo para vocês. Eu estou tentando ler a Bíblia por completo, né? Já tentei várias vezes isso e é muito difícil. A gente estar em Gênesis, tem histórias espetaculares, mas a gente vai quebrando a cabeça às vezes quando chega em partes de descendências, de muitos nomes, muitos números, né? E a gente começa a deixar de lado, né? Começa a ficar estressante, mas não desanima não. É muito interessante, você aprende muito e esse aprendizado você leva para dentro da igreja. Às vezes um pastor que não tem tanto conhecimento, mas está lá na frente para ensinar você, e ele fala uma coisa que você fica meio assim, aí você sabe onde procurar, sabe? E aí você vai entender melhor. Vou tentar gravar em 10 minutos, eu vou tentar ser bem rápido, terminar esse vídeo aqui. Eu vou lá no capítulo 33 de Êxodo, onde fala, só voltando um pouquinho para dar um contexto, o capítulo 32 foi quando Moisés estava lá no Monte Sinai, né, recebendo as instruções de Deus, e onde ele ia trazer as tábuas, né, escritos os 10 mandamentos. E nesse período de 40 dias e 40 noites, o pessoal que estava lá embaixo esperando, né, ficou atordoado, né, e foi para Arão, que é o irmão de Moisés, perguntar: Arão, e aí? A gente precisa de um Deus, cadê o Moisés? Moisés não vai voltar, não. Arão, se sentindo ameaçado, eu acredito, falou assim: não, ele vai voltar, senão Moisés já está 40 dias lá, você acha que ele vai voltar? Moisés não vai voltar. A gente precisa de um Deus. E Arão titubeou ali, foi lá e pediu as joias das pessoas ali, fez um bezerro de ouro, né? E esse pessoal, assim, que esse é o nosso Deus. Tinham acabado de sair de 400 anos de escravidão e por um Deus que foi na frente deles, seja por nuvens, seja por fogo, e eles vendo ali presencialmente, sabe, literalmente vendo o poder de Deus ali, e se deixaram se levar por um bezerro de ouro, né? Porque precisavam de alguma coisa para adorar, né? Aí, entrando no capítulo 33, aliás, ainda no finalzinho do 32, Deus se ira com eles, né? E fala assim: ó, eu não vou mais na frente de vocês, vou mandar um anjo junto com vocês e eu não vou mais na frente. Um anjo que vai na frente. Mas mesmo assim, Deus, com sua misericórdia, não abandonou eles. Ele podia abandonar, porque, eles tirou da escravidão de 400 anos. E eles fizeram isso, né? Estavam adorando a outro Deus, né? Fizeram um Deus, mas não, Deus em sua infinita misericórdia mandou um anjo para que fosse na frente deles. E ele falou para Moisés, né? Eu não vou mais na frente de vocês, começando no capítulo 33 de Êxodo. Eu não vou mais na frente de vocês, porque vocês me desobedeceram, né? Mas vou mandar um anjo na frente de vocês, porque se eu for, eu vou destruir vocês, de tão teimosos que vocês são, entendeu? Então você imagina a teimosia daquele povo, né? Que tinha Deus ali à frente deles e do nada faz um Deus e começa a adorar. Então, para que Deus não destruísse eles, Deus enviou um anjo, e está bem aqui, ó. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Versículo 4, ele fala: quando o povo ouviu essas más notícias, pôs-se a prantar. Eles começaram a chorar, né? Porque, a gente precisa de Deus. Mesmo adorando um Deus que eles fizeram ali, eles reconhecem que precisam do Deus verdadeiro, que só tem um, né? Então eles começam a se prantear ali. O Senhor havia dito para Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem suas joias, para que eu saiba que hei de fazer com vocês. Então foi uma forma de repreensão que Deus colocou, tirar as joias para ver o que Deus ia fazer, né? Os filhos de Israel tiraram de si as joias desde o monte de Horebe em diante. Eles foram andando ali sem as joias, né? A joia para eles era uma coisa muito importante, né? Porque foram os egípcios, né, que deram para ele como um favor de Deus, porque Deus só falou assim: ó, vai lá, pede, e eles vão te dar. Então eles tinham aquilo ali, um apreço muito grande por aquelas joias, né? Então Deus falou: tira as joias, porque eu vou ver o que eu vou fazer com vocês. E na sequência mostra a tenda do encontro, né? Onde Moisés se costumava a pegar a tenda, armar para si fora
bem longe do arraial. Ele montava essa tenda fora do arraial, para que ninguém ficasse perto, né? Essa tenda do encontro era específica para Moisés poder conversar com Deus, né? E quando ele entrava naquela tenda, se pousava uma nuvem, que era Deus, né? E conversava com ele face a face, como a gente conversa com um amigo. É literalmente isso que diz a Bíblia aqui, ó. No versículo 11 do capítulo 33, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Olha que maravilhoso isso, né? Imagine você com Deus face a face, conversando como você fala com o seu amigo do trabalho, de um lazer, na academia, na sua faculdade. Você imagina isso, que maravilhoso? E Moisés tinha esse privilégio. Mas Moisés também ficou triste com essa notícia que Deus não iria mais com ele, ia mandar apenas um anjo. O que era um anjo perto de Deus? Não era nada, um anjo não é nada perto de Deus, só um servo, né? E Moisés falou assim: eis que me dizes conduzir este povo, mas não me disseste que enviarás comigo. Disseste, eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Então, meio que Moisés aparentemente coloca Jesus contra a parede. Mas não, a gente entende aqui que Moisés mostra a necessidade que ele tem para com Deus. Ele entende que ele não é nada sem Deus. E ele pede para que Deus mostre que ele conseguiu favor diante dele, sabe? Então aí no versículo 14, Deus respondeu: a minha presença irá com vocês. De imediato, Deus já mostrou para Moisés que ele não o abandonaria e lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Ou seja, Moisés quis dizer o quê? Senhor, sem o Senhor não somos nada. E se o Senhor não vier com a gente não vai sair daqui. Tipo, parece que deu uma dura, né? Mas não, entenda bem. Somos dependentes de Deus. Não somos nada sem Deus. E Moisés falou exatamente isso daqui: Senhor, não vamos sair desse lugar se o Senhor não for comigo. No versículo 16, pois se poderá saber que alcançamos favor diante de ti e o teu povo, será que não é fato de andares conosco de maneira que somos separados, e o teu povo, e todos os povos da terra? Então essa era a diferença dos outros povos da terra. Deus estava com os israelitas naquele momento. Isso era o que diferenciava dos outros povos, entendeu? Então, se Moisés saísse dali sem a presença de Deus, literalmente, o que ele falaria para os outros povos? Vocês são qualquer um. E eles teriam medo de enfrentar esses povos. Mas com Deus, seria diferente. Seria majestoso, porque Deus é majestoso, né? Aí Moisés roga a Deus que lhe mostre sua glória. O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim e me conhece pelo nome. Meus irmãos, olha só isso. Deus falando para Moisés: e eu o conheço pelo nome. Irmãos, sabe o que a Bíblia fala conhecer? O termo conhecer não é conhecer, eu te conheço, não, é um relacionamento. E Deus falando isso para Moisés: eu te conheço pelo nome. Ele está querendo dizer para Moisés que ele o conhece, tem um relacionamento com Moisés. Era verdadeiramente um amigo de Moisés. No que Deus falou para Moisés, o conhecer, a gente entende como um relacionamento, como eu havia dito, né? Deus tinha um relacionamento pessoal com Moisés. Deus era amigo de Moisés. Deus conversava face a face com Moisés. Olha que maravilhoso isso. Imagine você face a face conversando com seu amigo, e esse amigo é Deus. Versículo 18, então Moisés disse: peço que me mostre a tua glória. E o Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou ainda mais: você não poderá ver minha face, porque ninguém verá minha face, viverá. Ou seja, Moisés não podia ver a face de Deus,
Logo em seguida, Deus fala que ele iria ver somente pelas costas. Fosse falar com Moisés, ele teria que se virar, eu acho, né? Para não olhar para a face de Deus, porque certamente ele morreria. O fim desse capítulo, no versículo 22, quando a minha glória passar, eu porei você na fenda da rocha e cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, no versículo 23, depois quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas. A minha face ninguém verá. A minha face ninguém verá. Então, irmãos, a parte principal desse capítulo, que eu acho, é como Moisés demonstra a dependência de Deus. Somos todos dependentes de Deus. Sem Deus não somos nada. Você entende isso, irmão? Se você consegue entender isso, você começa a adorar a Deus. Se você entende isso, você começa a pedir, você começa a agradecer, porque todas as coisas vêm do Senhor. Tudo que você tem, nada é seu. Nem a sua fé. Você não é digno nem da sua fé. Deus coloca a fé em você, irmão. E quando você conhece a Deus, quando você tem um relacionamento com Deus, tudo se transforma, irmão. A conversão é muito importante, sabe? Mas quando você se converte, você acaba saindo da igreja, da denominação que for. Eu não estou aqui falando de placa de igreja, mas a verdade é, quando você se convence que Deus é maravilhoso, você pode até sair, mas você não esquece. Deus sempre vai estar ali enraizado em você, o Espírito Santo sempre tocando em você, falando: Alan, volta, José, volta. Amigo, volta para Jesus, volta para Deus, volta para a igreja, volta para ter comunhão com Deus. Quando você tem o convencimento, essa é a verdadeira conversão, irmão. Seja dependente de Deus, assim como Moisés foi, como os israelitas eram, e muitas vezes deixavam isso de lado, sabe? Para adorar um bezerro de ouro que fizeram. Deus sempre está contigo, irmão. Seja dependente de Deus em todos os momentos da sua vida, que Ele vai te honrar, eu tenho certeza disso. Amém? Um abraço, até mais. Fica com Deus.